A paz do Senhor, o povo de Deus, grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo Jesus, pastor Gilvan Marques. Já quero agradecer a Deus e a você que nos acompanha aqui diariamente com vídeos novos, sempre voltado para o ensinamento de como você pregar, como desenvolver a arte de pregar. Você que é inscrito, muito obrigado. Chegamos aí à marca de mais de 3.000 inscritos. Se você ainda não é, se inscreve agora. Eu quero contar com você para a marca dos 4.000 inscritos. Amém? Hoje vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo nas igrejas evangélicas. Como pastor, como conhecedora da palavra de Deus, também me sinto na obrigação de falar um pouco sobre este tema que vou abordar hoje neste vídeo, sobre profecias. É um tema que está muito atual nas igrejas e é necessário você saber o que era que a igreja primitiva pensava de tantas profecias. Porque tantos casamentos acabaram com profecias que muitos, se dizendo ser Deus, trouxeram. Namoros, noivados. Muitos deixaram de dar um passo importante porque ouviram uma profecia que não era de Deus. Vamos saber um pouco sobre isso neste vídeo. Vem comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir muitas coisas sobre falsas profecias ou falsos profetas. Vem na fé. Antes de começar propriamente dito, eu quero já pedir a você para se inscrever nesse canal agora, nesse momento, dar o teu joia, fazer teu comentário. Obrigado você. Deus abençoe. Profecia nas igrejas atuais. Por que tantas pessoas frequentam igrejas onde há os ditos profetas? Por que tantas pessoas querem frequentar igrejas onde falam-se de revelações? Será que Deus todos os dias está revelando algo de alguém? Será que essas profecias de fato vêm do trono de Deus? Vamos descobrir isso através da palavra de Deus. Preste bastante atenção a essa história que eu vou narrar para você. Algum tempo atrás, eu descobri que uma pessoa, se dizendo usada por Deus, era tida como uma grande profetisa. E essa pessoa chegou para uma determinada irmã e disse que aquele noivo que ela estava não era dela. Ela precisava terminar o noivado imediatamente. O resultado depois foi descoberto que aquela irmã tinha um filho que estava louco por aquela jovem, mas ela era comprometida com o irmão da igreja. E ela, por ser conhecida como profetisa, deixou-se usar pelo diabo e acabou um noivado que tinha tudo para dar certo. Não sei se esses fatos já aconteceram com você, de pessoas dizendo Deus falou alguma palavra que nunca aconteceu. Até hoje, aliás, você espera se concretizar aquela profecia mentirosa. Outro amigo meu, colega de profissão de uma determinada rádio onde trabalhávamos, recebeu uma profecia que a mulher que ele estava vivendo não era dele. Entendam que situação. A pessoa já casada, vivendo já há mais de 7 anos com uma pessoa, com filhos, agora começa a encucar com aquela história na cabeça. E quando ele me contou à noite, quando eu fui render ele na rádio,
Eu disse para ele: cai fora, porque isso aí é um laço do diabo para acabar com o teu casamento. Queridos, Deus jamais vai destruir um casamento para construir outro em cima da desgraça de alguém. Esse não é o Deus que eu conheço. Se você já constituiu uma família, filhos, esposa, esposo, não caia nesse conto dos falsos profetas. Depois ele descobriu que, na verdade, essa irmã estava de olho nele, por ser comunicador e um homem de Deus. Quantas pessoas caem nessas esparrelas? Presta muita atenção o que diz a palavra de Deus sobre isso. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Você não pode desprezar as profecias que alguém fala para você, mas todas elas, a Bíblia diz, coloque à prova. Será que é Deus que está falando? Será que esta profecia vem de Deus? Tem profecia que de cara você já refuta. A pessoa que vive casada e vem uma profecia dizendo que aquela pessoa que ela vive não é dela, seja marido ou mulher, na mesma hora você já refuta porque é o diabo falando. Entendeu? Aconteceram casos de que Deus realmente falou, mas era um namoro e Deus, por ver o futuro, usou alguém na igreja e disse assim: olha, este não é para você. E não era, porque a irmã, ela casou-se com uma pessoa e a pessoa batia muito nela. Agrediu ela até grávida, que ela chegou a ter um filho com deficiência. Você entende? Deus vê aquilo que eu não vejo. No entanto, toda profecia ela tem que ser colocada à prova. Por isso que o texto diz que nós não devemos jamais deixar de acreditar, mas devemos colocar todas as profecias em prova. Deus, se for tu que falou comigo, usa outra pessoa que eu não conheço de outra cidade. Fala comigo confirmando e Deus vai te dar um sinal e você vai entender que é Ele que está falando. 90% das profecias que você escuta por aí, nesses movimentos onde há muitos profetas, é mentirosa. Falo isso com toda certeza. Como é que você detecta uma profecia mentirosa? Primeiro, eu vou falar o que está na Bíblia. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22. Diz exatamente assim: mas o falso profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez você se pergunte como saber se uma mensagem veio de Deus. Você vai saber exatamente desta forma. Se o profeta falar e não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou de si, não tenham medo dele. A primeira coisa que você descobre é que, se ele falou algo e essa profecia não se cumprir na sua vida, você já sabe que é um mentiroso, um falso profeta. No passado, na lei, Deus tratava com rigor os falsos profetas. Eram apedrejados e mortos. Hoje, nos dias atuais, uma das táticas dos falsos profetas, ou alguém que está contando algo que Deus não falou, é dizer que Deus os trata como filhos. Assim te digo, meu filho, eis meu filho. Deus, em toda a minha vida,
de cristão, nasci no Evangelho e me criei. Hoje sou pastor já há mais de 8 anos. Eu pude perceber que Deus se comunica muito rápido com as pessoas através do Espírito Santo. Eu, particularmente, todas as vezes que eu ouvi a voz e sabia que era Deus falando comigo, ele falou coisas muito rápidas e deu sinais. Uma das vezes foi quando eu estava já há 3 anos e meio num prédio em Abreu e Lima com a igreja, e eu notei que as pessoas vinham para a igreja, aceitavam Jesus e não se firmavam. E eu comecei a perguntar a Deus por quê e descobri da seguinte forma: fazendo uma consagração, era mais ou menos 11 da manhã, eu estava na igreja só, e eu escutei uma voz que disse assim no meu coração: até quando tu vais limitar o Deus que tu serve? Eu entendi. Primeiro, que as pessoas iam para a igreja e não se firmavam porque ela era muito pequena. Segundo, que eu estava limitando Deus naquele espaço. Era para eu alugar outra igreja. Observe que Deus não veio, meu filho, olha, aluga outra igreja, faça isso, não, de maneira nenhuma. Ele apenas disse que até quando eu iria limitar o Deus que eu servia. Porque era isso que estava acontecendo. Saí da igreja, onde eu estava ali, muito pequena. Em menos de um ano, eu consegui abrir 3 igrejas. Uma outra vez que Deus falou comigo, foi muito rápido. Ele me deu um sinal. Uma outra vez que eu me lembro que Deus falou comigo, foi muito rápido, através de um sinal. Eu estava com um programa de rádio, e nesse programa de rádio ainda não tinha igrejas, convidava algumas pessoas para pregarem no programa. Neste dia, foi um amigo nosso ministrar lá uma palavra, e no final ele disse a mim: Deus manda te dizer que ele está alargando as tendas. E eu entendi que Deus estava me direcionando para abrir o ministério, porque já era pastor há algum tempo e as pessoas estavam aceitando Jesus por intermédio do programa e indo para outras igrejas. Então, muito rápido às vezes que Deus se dirigiu para mim, e por nenhuma das vezes ele me chamou de filho. E pelo que eu entendo, biblicamente falando, Deus não vem dirigindo a ninguém como filho. Pode acontecer, mas até o presente momento, relatos de pessoas que eu conheço e que recebem a presença de Deus ou uma profecia e vê acontecer, Deus se dirigiu a ele de uma forma normal, dando um sinal. Deus não fala muitas coisas. Quando ele vem falar com as pessoas, ele fala de uma maneira muito rápida, muito sutil. Não fantasie ideias na sua cabeça. Muitas vezes são ideias que ele fixou na cabeça e acha que é Deus que está falando, quando nunca foi. Então, muito cuidado. Estamos vivendo a era dos falsos profetas. E muitas pessoas ainda estão ouvindo os homens e não Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia, vá ler. Entre no seu quarto, feche a porta e vá orar. Não tem profecia maior do que essa daí. Pare de correr atrás de igrejas aonde tem um fulano que é profeta, um ciclano que tem revelações. Essa é a causa de muita gente estar decepcionado com as igrejas e fora delas. Cuidado você. Deus, quando ele quiser falar com você, ele vai falar até você dormindo. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele quer fazer na sua vida.
Então, cuidado com as falsas profecias, as mesmas que acabaram casamentos, destruíram noivados, levaram muita gente para fora das igrejas, porque eu conheço uma pessoa que, de tanta profecia para ela e nunca acontecer, revoltou-se com a igreja, saiu da instituição e nunca mais voltou para a igreja. Porque às vezes são coisas que são emocionalismo. Mas, pastor, como saber se é emoção? Emocionalismo é quando você tem algo na tua cabeça, remoe o pensamento e corre, dá um pulo e vai entregar como se fosse Deus. Quando é Deus, Deus marca a hora, o dia e o momento de você entregar a mensagem para alguém. Não precisa se preocupar. Uma das coisas que eu sei quando Deus está me movimentando para eu falar algo a alguém, Ele fica trazendo na minha mente. Não direto, mas hoje, passa 2 dias, Ele fala novamente. Depois, com mais 2 dias ou um dia, Ele traz novamente o mesmo pensamento. Aí eu sei que é Deus que está falando comigo para eu entregar aquela mensagem a determinada pessoa. Não é assim de supetão, não é de súbito que eu recebo a mensagem e já vou entregar. Você precisa saber se é Deus ou se é o seu subconsciente lhe pregando uma peça. Lembre-se que no passado o falso profeta era tratado com uma pena muito rigorosa quando a profecia não acontecia. A morte era a pena dada a esses falsos profetas. Cuidado você quando falar em nome de Deus. Isso exige muita responsabilidade. O profeta, ele fala em nome de Deus para o povo. E o sacerdote, ele traz a voz do povo para levar para Deus. Bastante cuidado quando você representa Deus para não estar mentindo, nem ouvindo mentiras. Nos dias atuais, há muitas igrejas repletas de falsos profetas. Uma outra dica para você é que um falso profeta, ele vai sempre aproveitar a situação que já está acontecendo para falar em nome de Deus. Você já sabe que aquilo é uma profecia mentirosa. Por exemplo, agora na pandemia, muita gente se usou dizendo que era Deus. Assim digo, mandei para a terra isso e isso. Mentirosos, todos mentirosos. Uma profecia verdadeira, ela fala o que vai acontecer antes daquilo vir à tona. Essa é a verdadeira profecia. Mas quando já começa a acontecer e muitos começam a se usar, são todos mentirosos. E não merece nenhuma credibilidade, nem tampouco você ter medo. Lembra-se do falso profeta que falou que o mundo iria acabar e que muita gente ia cair morto? Até hoje eu estou esperando. Cuidado com os falsos profetas, pois já circulam com muita frequência em nosso meio. Grande abraço para você. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado por ter chegado até o final deste vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém para ele conhecer como agem os falsos profetas. Paz do Senhor e até lá.